Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tem aqui mais um vídeo pro canal, galera. Hoje é o terceiro vídeo e o último sobre aquela série lá do meu primeiro livro, entendeu? Só que isso não significa que eu não vou voltar a falar do meu livro aqui no canal, entendeu? Mas dessa série é o último episódio, entendeu? Então se eu voltar a falar aqui, vai ser em alguma outra série, então algum outro vídeo específico, entendeu? Mas enfim, no primeiro vídeo eu falei o que me levou a escrever o livro, ou seja, o que me fez querer escrever o livro. E lá eu citei algumas coisas que eu tinha algumas ideias na minha cabeça também e tal. Algumas eu tirei de algumas brincadeiras, de alguns animes e tal. No segundo vídeo eu falei no processo criativo. Como foi que eu estava escrevendo e tal, as modificações que a história sofreu. Também citei algumas referências minhas, entendeu? Eu não falei todas as referências e tal, mas tipo, eu citei as principais, entendeu? E aqui hoje eu vou falar sobre a minha opinião sobre o meu próprio livro. Tipo assim, muita gente deve estar pensando, mano, tu é o autor do livro, tu vai elogiar pra caramba, vai dizer que é um livro muito bom e tal. Mas não, pessoal, escuta o que eu tenho pra dizer aqui. Enfim, como eu já disse nos meus outros vídeos, quando eu comecei a escrever eu era muito novo, cara. Eu queria escrever qualquer coisa, entendeu? E tipo, eu tava assistindo muito anime, muita coisa assim que tinha a violência, que tinha luta e tal, entendeu? Então quando eu comecei a escrever eu só queria botar isso, praticamente, entendeu? Tipo, eu não ligava muito para desenvolvimento de personagem, não ligava muito para desenvolvimento de história. Até que com o passar do tempo eu comecei a ler de outras coisas mais um pouco pesadas, por assim dizer, e algumas um pouco mais complexas. E com isso eu comecei a tentar mudar o meu jeito de escrever, entendeu? Tipo assim, depois que eu terminei de escrever o livro, esse ano, eu resolvi parar e ler. Eu li descontraidamente, como um leitor, entendeu? Como se eu nunca tivesse conhecido aquela história. Então, no começo, eu particularmente gostei, entendeu? Tipo assim, não, os dois primeiros capítulos, tipo, não foram aquele negócio, tipo, incrível, entendeu? Tipo assim, afinal de contas, eu era um escritor, tipo, iniciante, entendeu? Enfim, a história não era lá essas coisas pra mim, entendeu? Eu li e comecei, tipo, achei legal os personagens aqui e ali, entendeu? Algumas coisas achei desnecessárias, não sei porque eu coloquei. Eu relevei certas coisas, mas a história era muito normal, entendeu? A história era muito, como posso dizer, muito parecida com outras. E o que é isso? É o que a gente chama de clichê, entendeu? Naquela época eu dizia, mano, eu vou botar isso aqui porque eu quero. Não era porque eu fiz e não tinha percebido. Não, porque eu queria mesmo. E eu ficava tipo dizendo, mano, eu vou botar isso aqui porque vai ser tipo uma referência aquilo ali. Mas algumas coisas que eu coloquei no livro não ficaram parecendo só uma referência. Algumas pareciam até que, sei lá, um plágio. Todas essas coisas serviram para o andamento da história. Eu, particularmente, não gosto de ler coisas assim muito clichês e parecidas com outras. Sempre tem que ter alguma coisa ou outra que, tipo, me prenda na história, entendeu? E às vezes é personagem, às vezes é isso, às vezes é aquilo, às vezes é história. Às vezes a história nem precisa ter tudo isso, mas se tiver um personagem muito que eu goste, eu continuo lendo, né? Eu consegui colocar algumas coisinhas ali na história. Eu quando li, eu fiquei tipo, legal, cara, isso aqui é interessante, entendeu? Só que, tipo assim, eu não desenvolvi tudo, totalmente algumas coisas, entendeu? Enfim, quando eu for reescrever esse livro aqui, eu vou fazer diversas alterações. O que eu quero dizer é que o livro, ele não é uma coisa tipo, meu Deus, incrível. Mas é uma coisa que eu tentei, cara, que eu, tipo, mano, eu precisava começar de alguma forma, entendeu? Tipo, eu já escrevi tantas versões e nenhuma delas tinha me agradado. Então eu resolvi escrever essa daí e tal, fiz algumas alterações. E quando eu for reescrever essa aqui, essa história não vai mudar, tipo, meu Deus, totalmente, entendeu? Como eu falei no meu outro vídeo, do processo criativo, eu falei que a história no começo era totalmente diferente. E se eu for fazer alterações nessa nova versão aqui, essa versão que tá no Notepad, ela não vai, tipo, virar algo totalmente diferente. Ela ainda vai ter os mesmos personagens, alguns plots vão ser o mesmo, entendeu? Só que é claro que eu vou desenvolver coisas que eu acho que ficaram meio de lado aqui nesse primeiro livro, porque algumas coisas eu queria dar foco mais, era tipo, sei lá, em alguma luta, em algum acontecimento, e acabar deixando alguns capítulos meio que de lado. Então, eu acho que isso foi um erro meu.
E qual foi o meu sentimento lendo o meu próprio livro, fingindo que tipo, eu nunca tinha conhecido aquela história, entendeu? Bem, eu tenho que admitir pra vocês que foi um pouco decepcionante. Tipo, mano, eu hoje em dia, cara, assisto cada coisa, mano, e tipo, fico às vezes pensando de uma maneira crítica, entendeu? Porque eu não fico, meu Deus, eu vou sentar aqui e assistir um negócio só pra me ficar procurando erro. Não sou assim, cara, eu assisto. Só que tipo, eu presto muita atenção nas coisas. E às vezes certas coisas em filmes, em série, ou seja lá o que for, acaba me deixando desconfortável, entendeu? Isso eu não costumo gostar muito, entendeu? E às vezes, quando uma história é muito parecida com a outra, quando é clichê, quando tem uma coisa que eu acho desnecessária, eu não costumo gostar tanto, entendeu? Isso atrapalha um pouco pode dizer, a minha experiência. Enfim, quando eu comecei a escrever e eu li o que eu tinha escrito, mano, eu fiquei tipo pensando, mano, por que eu tô escrevendo isso sendo que eu não escreveria isso hoje em dia? Não tô dizendo que essa história que eu escrevi hoje, A Geração do Poder, é uma porcaria, que não é uma coisa que eu não escreveria. Eu escreveria sim, foi uma coisa que me fez começar. E várias coisas que tem na minha cabeça tá naquela história. Só precisa ser moldada e tipo para poder ela se tornar o melhor possível, entendeu? Porque eu acredito que eu escrevi sim. Eu dei o meu máximo naquela época, nos capítulos que eu escrevi recentemente e tal, mas eu acho que eu ainda não dei totalmente o meu melhor. Então quando eu finalmente, tipo assim, já chegar, sentar, reler, revisar tudinho certinho, com mais algum tempo, que eu vou ter mais experiência na escrita e tal, então eu vou poder escrever um livro bem melhor e desenvolver coisas que eu simplesmente deixei de lado porque minha mente não era desenvolvida o suficiente para escrever aquilo, entendeu? Enfim, tipo assim, é claro que vou recomendar meu livro porque o livro é meu, né? Enfim, a história, eu quero dizer o quê? Que a história não é tudo isso, mas eu escrevi o melhor possível que eu podia no momento que eu estava escrevendo, entendeu? Foi complicado, eu tive bloqueio criativo, tinha às vezes que eu sentava na frente do computador e nem conseguia escrever um parágrafo, mas hoje em dia tá no Notepad. Claro que não tá perfeito, mas eu vou me esforçar bastante para continuar escrevendo livros e assim que puder eu vou publicar. E então, o segundo livro eu já estou começando a escrevi até agora uma página, mas eu estou me esforçando bastante, assim que possível eu vou publicar. Também vou fazer algumas revisões aqui no primeiro livro, então se você quiser dar uma lida nele, tá aqui na descrição. Então galera, é isso, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. Bem, essa série aqui, considero ela terminada, mas, tipo assim, se vocês quiserem que eu faça algum outro vídeo falando da Geração do Poder, que é meu livro, vocês podem comentar aí embaixo e tal. Enfim, se vocês querem mais séries sobre livros, sobre escritos, coisas assim, é só comentar, galera. É só comentar porque tipo, o canal é meu, mas o assunto que eu falo é pra vocês. Então, compartilha com os amigos de vocês, deixa o like, galera. Tipo, é extremamente importante você deixar o like, galera, porque tipo, nos últimos tempos, meus vídeos têm caído bastante, porque tipo, é engraçado, porque o YouTube ele é o seguinte, ele te divulga quando tu tá tendo muita visualização. E na época do 7 de setembro, que eu consegui várias visualizações, eu consegui meu primeiro vídeo com mil visualizações e tal. Então, quando você tá com boas views, o YouTube começa a te recomendar pra muita gente, entendeu? E aí o canal cresceu bastante, eu lancei meu rap, aí foi bem legal essa época. Só que aconteceu umas coisas aí, eu fiquei meio distanciado do YouTube. E quando eu voltei, minhas visualizações caíram, entendeu? Tipo, eu postei o último react, até que foi legalzinho as visualizações, mas eu preciso, tipo, continuar, porque tendo visualizações um pouco mais altas, pelo menos 100 visualizações, porque, tipo assim, senão o canal fica estagnado, senão o canal não cresce, doido. Tipo assim, é muito chato, mano, tu acordar, tu fazer um vídeo e tal, mano, esse vídeo é legal, mas na hora pega pouca visualização, então isso é chato, entendeu? Então compartilha pra galera, e é isso, e até a próxima.